Estamos iniciando mais um podcast Reconexão do Ser. Primeiramente, vamos agradecer ao Grupo Success e ao Além do CNPJ por estar nos apoiando nesse projeto, em que hoje estamos aqui recebendo a Adriana. Apresente-se, Adriana. Adriana Prado, Vira-Latolândia. Lá de Vira-Latolândia. Paraibuna, diretamente do interior de São Paulo, para prestigiar aqui o podcast do meu amigo, mentor e outras reconexões do ser. Obrigada por essa oportunidade de a gente estar falando sobre os animaizinhos, a realidade que a gente vive de um abrigo nem sempre pode ser romantizada, né? Todo mundo acha que a gente tem um abrigo, lá cheio de cachorrinho, cheio de vida, mas a realidade não é bem essa, né? Então, toda oportunidade que a gente tem de falar, de contar sobre o que são animais abandonados num abrigo é muito importante pra gente, pra causa animal, né? E você tem... Antes de falar da causa animal, vamos falar da mulher, da mãe. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Sebastião, no litoral norte. Eu falei para os meus filhos hoje que eles me chamaram de ex-mamãe, não quero dizer ser mãe de ninguém, porque eu sou muito mãe. E então hoje eu sou ex-mãe. É possível? Não é, né? Não é possível. Não é possível, não é. Possível. Então, Principalmente mãe, né? principalmente mãe, eu brinco com eles. Aí meu filho pequenininho fala assim, você já começou a criar, então continua. Então você vai falar o quê para uma criança dessa? Quantos anos ele tem? 8 anos. 8 anos já tá... Eu falo, eu não vou mais ser sua mãe, agora você me chama de ex-mamãe, por favor, tá? Ele fala assim, mas você já começou a criar, então continua. Continua, Não tem pra que mudar isso? E aí você fica... Aí eu continuo no meu papel, né, lá no meu posto, e tá tudo certo. Você é mãe de quantos? Eu tenho 4. Os 4 estão com você ainda? Não, minha filha é casada, o rapaz, o Francisco, é estudante de veterinária, mora comigo, tem o Cláudio, que é surdo-mudo, também mora comigo, e o Bernardo, de 8 anos. Que te deu essa... Que te deu essa lambada, né? Para de ser louca. Para de ser louca, ex-mãe. Ex-mãe não tem jeito. Assume logo de novo a nave. Não tem jeito. Ex-mãe. E você cuida do... Vamos falar dos animais. Quantos animais você cuida hoje? Hoje, eu sei que é flutuante, né? Flutuante. Hoje a gente está com 207 cachorros e 39 gatos. Só 39 gatos? Eu não gosto muito de contar, porque quando a gente começa a contar, a gente começa a pensar no tanto de ração que usa por dia, né? Tanto de ver. Então, se vai muita conta matemática, eu fico confusa, então eu prefiro... Eu sei que eu tenho que ter 70 quilos de ração por dia. Por dia? Por dia. Então, essa é a minha curiosidade. Hoje você está com essa estrutura, se você está falando que tem que ter 70 quilos de ração por dia, porque você tem a ração de amanhã, de depois, né, pelo menos. E como é que começou isso daí? Não é do nada, acredito eu, que você tem uma estrutura para receber todos os animais, tem esse coração aí para receber. Como é que foi a construção, você sendo mãe? Me conte. Não, na verdade, eu fui casada, eu era casada há muitos anos com um criador, que na verdade ele era um empresário, que resolveu dar um boot na vida, uma virada e resolveu criar cachorro. Ele era um criador de fila brasileiro, né? Dentro das especificações de CBKC, ele foi presidente de Kennel, ele fazia exposição... Ele fazia aprimoramento da raça cão fila brasileiro. Era todo um controle, era o que a gente chama de criador sério, criador de aprimoramento de uma raça. Tipo o cavalo árabe, né? Ele tinha todas... Só que ele tinha uma veia muito de protetor, né? Então você não pode misturar o que é criador, o que é protetor, porque você acaba embolando. O que é protetor? Protetor é que você salva, são animais virados. É uma outra pegada. Criador... raça. São raças, é aprimoramento genético, é exposição, é uma série de tecnologia, laboratório. Mas quando você tem um canil, você tem um espaço desse, a questão do abandono começa a aparecer, né? Então começa a aparecer. As pessoas
Não é hoje que se fala de animal abandonado. Isso sempre teve. Lá tem um canil, vamos deixar Na lá. porta, Vamos deixar lá na porta. Então, isso vai começando. E claro que aparece uma caixa cheia de cachorrinho, a gente vai deixar morrer ali? Não. A gente pega, vai cuidar, não sei o quê. E a coisa de criação no Brasil começou a deturpar. Começou a aparecer as fábricas de filhote, começou a virar coisa completamente comercial, de se ganhar dinheiro com isso. Fábrica de filhote, você está querendo dizer que começou um movimento tipo granja as pessoas começaram a procriar filhotinho de poodle, maltês, os puppy pets, né? Começou a virar aquela coisa. Aí o que acontece? Quando você cruza animais aleatoriamente, 50% do animal é de raça, né? É raça, são especificações da raça, são da onde ele vem, a genética dele, né? Tem critérios aquela raça. Quando você começa a reproduzir indiscriminadamente, né? Esse aqui é bonitinho, esse aqui que é bonitinho, o que será que vai dar? E tem aqueles também, vamos cruzar um Rottweiler com um pastor alemão para ver o que dá? Você degenera uma raça. Você começa a colocar animais com desvio de temperamento, com degenerações genéticas físicas que geram doenças e mal-estar, incômodos para os animais para a vida inteira. Isso tudo a troco de quê? De dinheiro. Então, existe uma grande diferença, que é bom pontuar, entre criador sério, conheço criadores sérios, que fazem aprimoramento de raça, que acasalamentos selecionados, que respeitam as regras, de tempo de cio, quando que a cachorra pode, os intervalos. A cachorra só pode criar 2, 3 vezes ao longo da vida, intervalos grandes. Qual macho? Tem um monte de critério, né? Isso são criadores sérios. A outra coisa são as fábricas de filhote, que são os canis que são estourados toda hora. No final do ano passado, com 2 amigas protetoras, a gente fez não foi um estouro de canil, foi um acordo. Uma doida, né? Porque tem um acumulador. O acumulador ele faz de animais? De animais. O acumulador ele faz. Tem isso também. É uma patologia psiquiátrica. Eu conheci já a famosa, a véia louca dos gatos. A véia louca dos gatos, tem assim. Que é um acumulador. Eu nunca tinha pensado nisso. É uma patologia. É um acúmulo, não é que ela tem um trabalho. Tem um acúmulo de lixo, tem um acúmulo. Não tem papelão, papelão, aquelas coisas que a pessoa vai acumulando. Tem de animais também. Legal isso. A maioria dos casos de grandes concentrações de animal é um acumulador. E não é falta de carinho. Ele tá com dó, ele pega. É toda uma questão psicológica mesmo, de apego, de carência. Como comer muito, né? Ela tem muito bicho para alimentar o vazio. A gente teve um caso um tempo atrás. Então, o acumulador pobre, que geralmente são pessoas carentes, eles vão pegando cachorrinho. Uma hora e não tem como dar ração, não tem como cuidar direito, vira aquele coisa. E a gente foi... Fora higiene, né? Também. Não, tem todo é o mesmo padrão de se acumular lixo. Tá? Só que acumula cachorro. E acumula lixo também. Né? E ali entra naquele padrão. Naquele ciclo de dependência e apego total. Tem acumuladores de lixo, né? Ele pega esse copinho aqui e você não pode levar esse copo. É um apego. Né? E com o animal também. Tá? E tem um acumulador. Nesse caso, a gente foi pegar uma acumuladora rica. Rica, bonita, inteligente. Bem formada. Mas ela começou o quê? Começou lá e começou a comprar cachorrinhos de raça, e começou a cuidar, e começou. Só que entrou
Tá? E uma pessoa assim, com informação, uma pessoa, né, com nível de... Você vê que não... Chega lá os cachorrinhos tudo dentro de quarto, dentro de... Nossa. Eles não viam a luz do dia, eles não viam... Melhor ração do mundo, mas cachorro com dente caindo, né? Pelo todo embromado, porque ela não queria levar no pet shop, porque era perigoso. Vacina, o veterinário ia, mas não podia falar nada, porque estava ali aplicando a vacina, não via nada que caracteriza, não existia uma caracterização de maus tratos, de ferir o animal, mas a saúde do animal deteriorando, porque o apego dela era tão grande que ela queria deixar o cachorro presinho naquele cubículo, sem luz, para ninguém ver, para ninguém roubar. E isso tinha 40 animais, entendeu? 40 animais. Então a gente foi conversar com ela. Ah, vai chamar a polícia, vai... Sociedade Protetora dos Animais. Não, peraí, vamos conversar, vamos ver. Você vê nitidamente que ela é uma pessoa doente. Então, ela tem que aceitar que ela precisa de um tratamento e ela tem que liberar esses animais para que eles levem, né? Porque eles vivam, né? Então, foi qualidade de vida. Qualidade, né? porque ali eles vão morrer, né? Aí, esses animais, ela concordou, ela viu que realmente aquilo ali era uma situação absurda para ela e para os animais. Ela aceitou, ela foi no médico, foi no psicólogo, conversou, a gente retirou os animais, foram todos castrados, vacinados, tiveram que fazer tratamento de coluna, de dente, de orelha, de tudo, né? Ressocializados, porque tinha uns que nunca viram, não tinha contato humano, porque são 40, ela não conseguia dar atenção a todos, e ela estava lá na demência dela, né? Aí foram todos adotados, né? Então... Isso é uma situação de acúmulo de cachorro, que não entrou, no caso, naquilo que a gente estava falando de fábrica de filhote. Sim, é outra... A gente saiu completamente da coisa. Não, Porque a fábrica de filhote, eles colocam lá um monte de cachorrinho na gaiolinha, dá alimentação até correta, necessária, mas o animal está ali exatamente para procriar e o filhote ser vendido. Né? Isso não quer dizer necessariamente que os animais são cuidados, como eles não têm uma vida. Eles não têm uma vida, eles não são animais, eles são meras matrizes. Então, isso que eu falo, existe uma diferença entre criador sério, aprimoramento de raça, né? E fábrica de filhote. E acumulador. São três totalmente diferentes. São situações diferentes. E né? me fala uma coisa, essa mulher foi encaminhada para um tratamento ela foi para psicológico, ela assinou um termo de que ela não pegaria mais animais. Apesar que é uma coisa assim, a gente fica feliz assim no termo, tudo daqui 6 meses a gente vai lá, ela tá com 12, 15. Eu já vi caso aqui em São Paulo, até há muitos anos atrás, a pessoa com 180 animais, foi aquela comoção, aquele engajamento, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E passou 6 meses, ela tinha 180 animais, os animais foram retirados, foram encaminhados, foram, né? Cuidados. Medicados. Passou 6 meses, ela estava com 250 animais. 250? Não, mas é assim mesmo. Gente, mais do que quase o dobro. Me vê, mas assim, o movimento da causa animal que começou, né? A base, fundamental do movimento da causa animal, o que é? Sempre foi de orientação, de conscientização, de inibição, entre aspas, desses casos, né? De uma coordenação para que isso não aconteça, maus tratos também, uma série de coisas. Hoje a coisa virou muito visual, né? A internet permite uma visibilidade incrível em termos disso mesmo, para ser usado, seria bom para ser usado para conscientização, para orientação, para denúncia. Para denúncia também, lógico. O vizinho, né, tirou uma foto, um videozinho, sim, encaminha. Mas acontece que existe essa coisa da denúncia, tá?
Eu tô com raiva do Luiz hoje. Cara chato, o cachorro dele late, fica lá. Ah, vou denunciar ele, tô com vontade de denunciar ele. Entendeu? Existe denúncia por picuinha. A polícia acionar, é dever da polícia sendo acionada que vai verificar a ocorrência de maus tratos aos animais. Só que grande parte dessas denúncias é por raiva de vizinho, tá com raiva de vizinho, da fofoca, do coisa, entendeu? E a polícia se vê numa situação de toda hora tendo que ver denúncia infundada. Aí a gente acionado, Adriana, vamos lá pra gente ver lá, porque não tô com paciência hoje pra... Tá, vamos lá verificar a denúncia. Verificar a denúncia. Então, o que você... Ver se existe maus tratos. Como protetor, como ativista, você vai acompanhar uma denúncia dessa. Você chega no local, tá? O que acontece? Não é falta de amor, não é falta de carinho, não é... A família está sem condição de pôr comida na mesa, né? De dar leite para o filho, de uma série de situações. E claro que ela não vai ter condição de cuidar do animal também, entendeu? Essa visibilidade toda que hoje acontece, né? Porque a causa animal virou também um grande negócio, trampolim político, né? Eu quero ser celebridade, vou abraçar um gato e vou chorar, vou pedir o Pix, né? Show Pix. E assim, e são vários, não generalizando e não dizendo que não fazem absolutamente nada além de ganhar dinheiro em cima dos animais. Não, fazem sim, tá? A gente tem que ser justo que fazem. Poderiam fazer mais? Poderiam. Estão se dedicando, é um trabalho? Estão se dedicando, nada mais justo que ganhem, tá? Então tem uns pontos aí que divergem. O ser humano, né? Tudo é dual, né? É então, tudo do jeito que você olha. E também do jeito que você olha. Pô, mas o cara tá lá, tá cuidando de 150 gatos, ele tá ganhando dinheiro a mais, tá podendo sobreviver, viver bem para poder ajudar mais. Ai, que bom. Ele tem mais que prosperar. Aí o outro vira e fala assim, nossa, lá, tá ganhando dinheiro em cima dos animais. De como o ser humano tá, né? De como você olha aquela situação. Entendeu? Tem uns que são muito descarados, né? Que inventa criança com leucemia, pede cachorro, faz escândalo. Aí que entra essa questão da visibilidade e do aumento, apesar de tudo isso que a gente tem hoje, aumentou o número de animais abandonados. Olha que interessante. Então, o que acontece? A gente vai atender uma denúncia. Chega lá, você vê que a família está numa situação de miséria ou de problema social. Tá? A linha de proteção correta, solidária, o que a gente faz? Vamos chamar um assistente social para ajudar essa mulher, com essas crianças, essa família. Vamos ver ração, vermífugo, precisa castrar, vamos pôr uma campanha de castração, vamos orientar, olha, você não está sabendo arrumar, você não está sabendo limpar. Então, você não retira o animal... Né, continua com a família, você acaba ajudando a família como um todo, você não pega o animal e põe no abrigo, que também não é solução. O que adianta tirar o animal dali? Que você sabe que ele está bem ele é amadinho ali, né? Ele não tem, o pessoal não tem dinheiro para dar ração, então vou dar um saco de ração e continua sendo amadinho ali, do que pegar e enfiar no abrigo. Sem calor humano, sem calor, né? Porque um abrigo, por mais que se faça, por mais que se crie, por mais que se cuide, né? Nunca nada é suficiente. Não... Abrigo não é lugar para cachorro, é um canil. São baias. Né? Teria que ser um lar temporário. Absolutamente. Depois a gente fala do lar temporário. Então, o que a gente estava falando? Estava falando da Adriana, que tem DH, que DH que fala mais que eu. Né? Aí o que? Borbulhando ainda. Aqui é o diálogo, né? Fala. Então, falando das denúncias. Então, a denúncia... na verdade, você estava falando de uma coisa que eu notei muito interessante, que você, como ativista, canil, e acolhe os animais, né, recupera. Eu vi foto já de animal com uma perna só, né, com uma perna amputada, que também é vista pela polícia, por exemplo, como um organismo de apoio a ocorrências, né? Que você começou falando, para vocês
Sim, eu achei fantástico isso. Sim, é um até para serviço determinar. social. Sim, até para determinar o que é maus tratos mesmo. Entendeu? Eu seria como podia falar? A gente vai porque a gente sabe. Perito, vai uma não análise. É um perito, a gente vai acompanhar para. Porque Não, mas é uma um prévia outro disso. olhar, né? É um olhar a mais para se definir se é maus tratos ou se é falta de condição da família. Então, mas Entendeu? isso, por exemplo, com uma criança, vai um assistente social, vai um Não, profissional assistente social, para ver se a criança outro, tem maus tratos né? e tal. Você está fazendo a mesma A coisa. gente vai que a gente é xereta, né? A gente vai lá para o povo fazer, tá indo lá fiscalizar. Não, muitas vezes a polícia pode chegar com aquela, não é truculência, mas já chegar, não, vou levar todo mundo preso, vou... Peraí, não é assim. Não... Vamos ver o que está acontecendo Vamos ver o primeiro. que está acontecendo primeiro, né? Então, eu já fui, como eu já fui, por exemplo, briga de vizinho. Tinha lá, cachorro atormentando, cachorro pulava, não sei o quê. A polícia chegou, aí tinha uma turminha de protetores, né? Tudo dos belicosos, né? Porque tem que prender, não sei o quê. Aí eu chamei a mulher no canto, assim, falei assim, o que tá acontecendo? Meu marido perde paciência, porque o cachorro não obedece a ele de jeito nenhum. Mas a gente gosta, ele tá gordo, tá bonito. Nisso, o cara já tava dentro da casa, parecia uma situação, assim, de refém, sabe? A polícia já tava lá, saia daí com as mãos pra cima. Eu estou com o meu cachorro, não vou sair daqui. Gente. Uma baixaria, né? Aí a moça veio falar pra mim, mas não é isso, eu não sei o quê. Eu falei, mas não, que eu briguei com a vizinha, porque o vizinho, porque... Eu falei assim, e o que o cachorro faz? Não, ele late. Aí meu marido briga com ele, porque... Pra parar de latir. Porque pra parar de latir, ele vai puxar a roupa do varal e grita, mas aquela Aí o vizinho ainda não veio. Dinâmica assim, muito absurda. Tá, o que precisa? Aí chama a polícia, né? Chama o policial, mas não precisa disso não. Então, né? Esse não é adestrador. Esse não é adestrador. O cara quer educar o cachorro, não sabe, grita. Piora. Né? Piora a situação. Alastra, porque aí vai pra vizinhança inteira. Aquele... Aí o meu filho Francisco, que é adestrador, foi buscar o Francisco. Não, você vai ficar 15 dias com o Francisco, levando o cachorro pro Francisco, ensinar você como educar o cachorro. Pronto, acabou. E todo mundo ficou em paz. Ficou em paz, o cachorro ficou... Eu acho que o cachorro continuou louco. Mas o cara, sabendo educar, lidar com a situação, melhorou aquela coisa que ele queria educar. Ele queria o cachorro dele, senta, deita, rola. Mas não é assim, né? Mas não era nem o senta, deita, rola. Era só parar de comer as coisas, parar de fazer... Então ele aprendeu que não é gritando. Se você pega um chinelo e bate no cachorro... Ele vai destruir tudo quanto é chinelo seu, porque ele vai destruir aquilo que está fazendo mal para ele, que é o chinelo. É uma questão de lógica. O jornal. Você bate com o jornal no cachorro, você nunca mais vai ter jornal. O jornal vive destruído na porta. Hoje em dia não tem mais jornal. Porque não é você que está batendo nele, é o jornal. É o jornal. Ele está lambendo para você, está destruindo o jornal. Então, quando a pessoa entende isso, então para quê? Prender, fazer um boletim de ocorrência, fazer né? Era só. Então, quando vai algum protetor, vai ativista, vai acompanhar esse caso de denúncia, é mais para ver isso. Não precisa, é só ver o adestrador. Olha, orientar, né? Orientar. Então, quando a gente fala em fundamentos da causa animal, é isso, orientar, tentar apaziguar. Quando é verificado realmente um caso de maus tratos, a gente primeiro pode levar preso. Isso aí tem que ser, tem casos horrorosos. Conta um. Que vai de estupro de cadela, de açoitamento, já vi cada coisa que... Por fogo, sei lá. Por fogo, outro dia eu só vi um cavalo que tinha um posto de fogo, roubei. Cavalo? Eu não posso falar que eu roubei o cavalo. Você salvou o cavalo. Você Na roubou verdade, o cavalo? eu roubei. Mas eu nego até hoje que eu roubei. Agora eu tô falando que eu roubei. Assim, para milhões de pessoas. Para milhões de pessoas que eu roubei o cavalo. Os milhões de inscritos. Tava pegando fogo o rabo do cavalo, tava passando com a minha sobrinha que é ecológica. Tia, o que nós vamos fazer? Vamos levar o cavalo. A gente levou o cavalo. Mas ele tava amarrado? Tava mas no rabo. Esse negócio. Mas puseram fogo no rabo da égua. Não foi criança, não, porque tem uns moleques sem noção, né?
Não, de Pode qualquer ser. maneira. De qualquer maneira, se for uma criança, papai, mamãe, por favor, leva no psicólogo, é psicólogo. Não, e o dono, o proprietário também tem que estar de O olho. proprietário no não bicho. pode saber que eu tô aqui. Se você roubou o cavalo, qual que é o nome dele? O CPF? Não vou Não falar. não vai falar. Nossa, delegado, não olha isso, pelo amor de Deus. É complicado isso. Mas aí catou o cavalo e levou pra onde? Eu levei para uma veterinária, para um santuário, tá lá até hoje. Teve uma aguinha. Você é esperto, você roubou e deixou na casa Eu dos roubei e deixei. terceiros. Tá lá a prova do crime, Você mas tá seguro, tá bem cuidado a prova do crime. Ah, Porque, então isso existe. Então existem os protetores que fazem toda essa dinâmica de orientação, de conscientização, verificação, ver o que acontece realmente. E tem os celebrities, né? Eles querem realmente ir para filmar, para fazer aquela auê todo, pique show, vocês têm que mandar dinheiro, fazem isso. Tem vários, né? Aí o que acontece? A pessoa tá naquela situação, né? Ah, eu tô com o cachorro. Tá naquela situação, tô com o cachorro, eu não consigo comprar um antipulga, eu não consigo dar vacina, eu não consigo nem dar ração. O cachorro tá magro, tá doente, eu não tenho dinheiro para levar no veterinário. Aí olha na internet pedido de ajuda ou pedido de qualquer coisa. Mas você não pode abandonar, quis ter cachorro, tem que ter dinheiro. A nossa vida é de fase. Uma hora a gente está com uma fase boa, poxa, posso ter um cachorrinho, quero cuidar, tô dando uma boa ração, mas a sua vida pode virar a qualquer momento. Fica desempregado, um acidente. Ficar desempregado, separar. Né? É o legal assim, o pessoal quando separa, leva o cachorro. Pra mim, Adriano, fica com o cachorro, porque eu tô separando. Não, vem briga já pra quem fica com o cachorro. Não, daqui a pouco volta e vai cá do cachorro. Eu sou meio casamenteira, sabe? Eu tento fazer uma terapia. Vocês têm certeza que vocês vão separar? Às vezes não tá nem preocupado com as duas crianças que estão chorando que o pai dá mais o cachorro, né? É a primeira coisa. Então eles ficam numa situação. Então, assim, as pessoas ficam vendo essa visibilidade, né? Olha lá, esculachando. A pessoa arruma uma proposta de emprego lá numa Macapá. Não tem como levar o cachorro, não tem como, não tem condição de, né? Você vê lá os bonitinhos. Mudou para Europa, levou 8 cachorros junto. Poxa, que legal. Pessoa que tem condição, tem dinheiro, tem coisa, pegou os cachorros dela, levou, nossa, eu queria fazer isso na minha vida. Mas a pessoa arruma uma proposta de emprego, vai lá para o Cafundó do Judas, não tem como levar, pede ajuda para que esses animais sejam adotados, encaminhados. O que acontece? É esculachado. Você vai mudar, vai deixar o cachorro, você entendeu? Entendi. Então a pessoa, quando se vê numa situação e começa a olhar lá, né? Comentário. Todo aquele comentário porque tem que ir pra cadeia, porque a internet virou o quê? Virou uma zona de que você pode falar o que você quiser pro outro, imprimir, né, o mau caratismo por qualquer ação que até não é por vontade própria que está acontecendo aquilo na vida da pessoa, sem saber o que está acontecendo, já põe lá. Julga, condena, humilha, esculacha. Então o que a pessoa faz? Eu não estou conseguindo cuidar, não posso. E se eu falar alguma coisa, daqui a pouco vem aqueles loucos lá invadir minha casa, polícia, para me prender. E como que eu vou fazer? Pega e abandona o cachorro. Mais fácil. Vou colocar ele perto da prefeitura, que lá eles têm que pegar. Nossa, vou pôr lá no abrigo da Adriana doida lá, que ela pega. Né? Sai sem... E vou pôr na rodovia, porque na rodovia eles são obrigados a pegar. Sem saber até que numa rodovia, 11 animais, um animal que é resgatado, 11 já morreram atropelados no impacto. Eu entendo. Né? Então, quando você vê essa visibilidade, essa quantidade de informação que poderia estar sendo usada, né, para as pessoas se conscientizarem contra o abandono, não, está aumentando o abandono porque a tal da visibilidade. Vão me denunciar, o medo, vão prefere abandonar. Do que se expor. E ser atacado, porque o pessoal ataca. Porque ataca, né? Simples assim. Simples assim. Então, e toma-se muito cuidado para não ser visto nem nada. Registrado, Então acaba amarrando o cachorro numa árvore, numa estrada que vai passar gente a cada uma semana lá e o cachorro morre num lugar que, entendeu?
Ou seja, lota abrigos de prefeitura, lota tudo, né? Porque o Estado, animal abandonado, é tutelado do Estado. Mas existe um limite. Você vê que os hospitais estão superlotados, né? As escolas estão sucateadas e com problemas. Tá geral uma situação. De até arrumar tudo, ou sei lá. Estou falando do que é certo, do que é errado. Mas existe um limite até onde o Estado vai cuidar de um animal. Sim, então, a única maneira de se fazer com que diminua o abandono, além do incentivo à castração, que é isso que consegue controlar uma população de animais, é a conscientização, é a orientação, mesmo, né? É mostrar para as pessoas que ela pode chegar num protetor, numa ONG, num ativista, até no poder público, e pedir ajuda, né? Você está pedindo boa, ajuda. Né? É que nem eu te mostrei o áudio dessa senhora, que está lá com 14 gatos, 7 cachorros, está numa situação de paura, né? Ela não tem ração, ela não tem ração para os gatos, ela não tem condição de cuidar. Mas eu vou tirar a gente vai lá e vai tirar os gatos dela, os cachorrinhos. Os cachorrinhos estão na cama, os gatos estão lá tudo lindo, mas tá melhor que eu. Tá bom, mais cuidado. Nossa, tem mais sossego na vida que eu, os gatos dela. Não, vamos fazer uma campanha, vamos ver ração para ela, de repente ela tá precisando de uma cesta básica. Ela falou para mim, a gente só tá conseguindo comprar uma cesta básica pra gente, né? Então vamos ver vermífugo para os gatos, tá tudo castrado, vamos... Você entendeu? Você tá me falando de um jeito que eu tô entendendo muito de uma forma... de um trabalho social, que o veículo desse trabalho social é o animal. Porque a condição do animal tem muito a ver com a condição da família que cuida dele. Tem. Ou seja, a condição, você sabe o que eu faço, sou terapeuta holístico. Holístico vê tudo ao mesmo tempo, né? Físico, mental, emocional, espiritual. Então você pega o animal, por exemplo, você me falou da mulher que tinha um poder aquisitivo bacana, não sei o quê, mas ela tinha um problema de saúde mental, por assim dizer, Sim. né? E as coisas dela lá. Então, quer dizer, não é o dinheiro, não é a higiene, não é nada disso. Não. A pessoa não estava bem, vocês foram lá e encaminharam. E conseguiram resolver, né? Deve estar lá com os bichos de novo, né? Se não foi se tratar... Não, se ela foi para terapia, se ela foi para coisa, ela se conscientiza que ela não pode fazer isso. E está se desenvolvendo. Agora, se ela enganou a gente, já está lá com o dobro. Porque aí um trabalho junto, né? Mas e o outro que está desempregado, que não tem condição, também é um trabalho social, né? Porque ela não quer se desfazer, dá amor, mas... Não, olha, cadê o emprego? E é um raciocínio lógico de por que tirar o animal do ambiente. Então não faz sentido, tá? Que ele tem tudo... então vou chegar lá, vou filmar, porque temos que tirar o animal, a gente tem que tirar o animal daqui, a gente tem que fazer acontecer... Mas o animal tá bem, gente, tá feliz ali, coisa... Então, né? Você sabe que eu faço muito isso, inclusive. Por exemplo, terapeuticamente falando. Por exemplo, o que eu vejo que vocês tinham ali? Eu só vou te dar uma ideia. Uma pessoa que tinha poder aquisitivo e uma pessoa que estava sem poder aquisitivo para o básico da família, de comer mesmo, né? E, obviamente, reverbera, né? Vai bater no animal, certo? Encaminhar essa verba, um X, adote um animal. Ela, em vez de ter os 250 cachorros na casa dela, ela bancar uma ração para uma mulher conheça. Não é uma boa ideia? Então. Tem mecanismos de ajuda, de se fazer de uma maneira que você tem essa pegada social, essa pegada de ajuda mesmo, de orientação. Honesta, né? Não é que a família vai se aproveitar. Mas o que acontece hoje é isso, tá? Ou é uma questão até da pessoa se sentir humilhada, né? De não pedir ajuda. Poxa, não tenho dinheiro para comprar ração pro meu gato. Quem sou eu? Né? Autoestima, o que sou eu nessa vida? Entendeu? Você põe a pessoa mais para baixo ainda, entendeu? E quando você vai com uma conotação, olha, isso aí acontece, a gente, né? A vida vira, todo pro bem, desce, sobe, né? Ciclos, né?
Então vamos articular uma maneira de que você possa alimentar seus animais, que você possa, seus filhos, vamos ver um trabalho social, vamos ver, né? Uma ajuda, uma informação. Mas infelizmente com essa quantidade de informação negativa, de que a pessoa começa a olhar lá, não se pedir ajuda, eu vou apanhar desse povo, né? Eu vou preso, eu vou pegar o cachorrinho. Vou escapar. Tá? Se ele pudesse fazer isso com o filho dele, ele faria também. É uma mentalidade. Isso é um e faz. Sério, né? E o abandono de uma criança, se você for pensar, também tem como um dos princípios é esse. Faz o quê? Deixa com a avó, coloca lá, põe pro tio, larga na rua. Tá? Por um motivo ou por outro, tem essa, né? Esse caminhamento. Então existe essa... Aí o animal que vai pra rua, ele vai ficar na rua, vai morrer na rua, tem todas as... Ou é adotado por um morador de rua, que eu vejo... Moradores de rua são mais conscienciosos do que muita gente por aí. Eles protegem o animal. Protege. Eles dividem uma intex, a cobertinha, entendeu? Dorme embaixo. Eu já roubei o cachorro do morador de rua. Você fez muito mal para esse cidadão. Não fiz, porque ele também, esse morador de rua não era do bem, não. Era. Ele estava andando de bicicleta com o cachorro. E o cachorro... Coitadinho do cachorro. Andando de bicicleta com ele. Ele arrumou a bicicleta não sei aonde. E na cordinha. E ele na bicicleta e o cachorro correndo pra lá e pra cá. E o povo falando assim, e o cachorro caminho de fora de sede. Mas ele tava numa vibe de droga. Ele tava lá na viagem dele. Não, porque eu cuido do meu cachorro. Ele tava super-herói. O cachorro dele também era super-herói. Automaticamente não precisa tomar água. Pra que água? Não precisa tomar água. O cachorro não é o cachorro-herói. E pra lá e pra cá com o cachorro. Só que uma hora ele cansou, a viagem passou, ele foi dormir. Todo mundo tentando dar água, tentando pegar o cachorro. Porque foi uma comoção ali, né, na hora. O que ele fez? Ele pegou o cachorro, foi dormir, né? Tá cansado, herói. Aí ele pegou a cordinha, amarrou embaixo dele, deitou e dormiu. E ninguém conseguia chegar perto. Porque ele... Aí me chamaram. Eu olhei assim, falei, agora ele tá dormindo mesmo. Arruma a tesoura. Fui lá, cortei, catei o cachorro, saí correndo. O cachorro, ele tá procurando o cachorro até hoje. Olha. Né? Aí chorava. Mas ele batia no cachorro. Ele tava numa onda de droga muito grande. Exato. E realmente não tinha condição do cachorro ficar ali com ele, né? Existe uma incidência, essa coisa de morador de rua é interessante, porque existe uma... Toda a prefeitura tem os albergues, né? Por exemplo, São José dos Campos, que eu fiz parte de um projeto lá há muitos anos atrás, eles têm um projeto, acho que o projeto ainda tem, depois passou para outras, mas assim, o precursor foi a gente que tentou fazer isso. O que acontecia? Existem os moradores de rua, existe um programa da prefeitura para ressocialização, né? Acolhimento, ressocialização, onde a pessoa em situação de rua aceita ir para o abrigo, né? Seguir as regras, os horários, fazer o tratamento antidrogas e álcool, né? Participar das reuniões, fazer curso profissionalizante, inserir novamente no mercado de trabalho. Então, era um programa assim, de 6 a 8 meses, mais ou menos. E no final desse programa, a pessoa ganhava um terreninho, tá? A ONG corria atrás de material de construção, de material de construção para construir. Então, ele saía da rua, passava por todo o processo de ressocialização, né? Reinserção no mercado de trabalho, e ele ganhava o terreninho para construir a casa dele. Por que eles não queriam ir? Porque ele não podia levar o cachorro. Nossa. E geralmente tem 2, 3 cachorrinhos juntos e vão lá, né? Aí o que a gente fez? Olha, você vai participar do programa e o seu cachorrinho vai para o abrigo, né? Durante a semana você faz tudo direitinho, final de semana a ONG vai te dar o dinheiro
Para você ir até o abrigo, você vai lá, brinca com o seu cachorro, vê que o seu cachorro... Porque não, vocês vão pegar meu cachorro, vocês vão matar, vocês vão pôr no CCZ que sacrifica o animal. Hoje não acontece, mas... Ou seja, o amor é o mesmo, né? O amor é o mesmo. Ele só não tinha Ele não tinha condição. Então, tá, continua. Tá? Mas ele não queria deixar. Não, eu não vou porque não pode entrar com o meu cachorro, vocês vão sumir com o meu cachorro. Não, o cachorro... Então eles iam lá no abrigo para ver o cachorrinho. E geralmente eles são muito talentosos. Cada um tem sabe fazer alguma coisa legal, assim. Então acabava que eu ganhei grandes amigos, né? Porque eles chegavam lá, dona Adriana, posso dar um banho no cachorrinho? Claro que pode. Tem mais 5 ali, posso dar banho também? Olha, Tá ali, que legal. né? Então eles iam, dava banho nos cachorros, passeava, tampava um buraquinho no canil. Dona Adriana, você arrumar um portãozinho. Faz esse favor pra gente. Fazia uma almoção lá pra eles, passava o dia, aí eles voltavam pro programa, terminava, eles ganhavam material pra construção e pra casinha do cachorro. Obviamente. Né? Lógico, claro, né? Porque ali tudo tá envolvido ali. Então era um programa muito legal. Que legal! Hoje tem a maioria dos albergues, até tendo essa visão de que a maioria acaba não indo pro abrigo, com o perigo de morrer de frio. Agora a gente está entrando no inverno. Tem muito essa... A gente começa a ter esse olhar para as pessoas em situação de rua e que não vão para os albergues dormir, né? Ter o mínimo de segurança por causa do cachorrinho. Então alguns já estão aceitando entrar o cachorrinho junto, né? Interessante. Então, vem cá, Adriana, deixando um pouco o cachorro, o animal, você tem uma coisa tua de ajudar o próximo, né? De uma forma ou de outra. Desde sempre, né? Pelo que eu estou entendendo. A sua visão, aqui até agora a gente está girando em volta dos cachorros, mas você tem essa visão com o ser humano muito interessante, muito... É porque é uma simbiose, né? Você tá ali, você depende do que é ao seu redor, né? Eu não sou a favor de... tem gente que vira e fala assim, eu vou ajudar o cachorro, mas não vou ajudar a criança. Isso que eu ia te falar. Porque no fim não ajuda nem a criança nem o cachorro, a verdade é essa. Porque tem gente que tem esse trabalho como o seu, de ajudar os animais, porque não aguenta mais o ser humano. Você é assim também? Não, eu gosto do ser humano, acho o ser humano legal. Você até casou agora, depois de 35 anos. Eu casei, arrumei um monte de marido, conta essa história. Filho, um monte de marido. Um monte de marido, um monte de filho. Uma belezinha, né? Praticamente. Enfim. Não, mas voltando esse negócio. Não, primeiro vamos falar, depois a gente fala da coisa. Aí... dos maridos? Dos maridos. Um monte de marido. É porque eles não podem ficar ofendidos, o outro pode ser mais queridinho, não, né? Você até agora se comportou bem, diplomaticamente falando. Tava, assim, né? Daqui a pouco eu descampo. Não xingou a polícia, não xingou o bandido. Eu gosto, claro. Doutor, a gente tem que ajudar a moça lá. Coitadinho. Esquece. Tá. E ela... existe uma simbiose, existe uma... Sim, a gente não vive sem. Eu tenho uma coisa, assim, um exemplo do que tá? Uma vez eu recebi uma médica, né? Muito bem conceituada, maravilhosa, ela é muito boa como ser humano, tudo. Lá de São José? Não, daqui de São Paulo. E ela, todo mundo tem o seu descambo, né? Ela me mandou, assim, uma Kombi cheia de remédio. É muito remédio. Muito remédio. Remédio pra bicho ou pra humano? Remédio. Lá, medicamento. Você quer dizer que você pega lá, tá escrito remédio, você dá pra qualquer um? Não é assim não. A gente só usa medicamento com veterinário. Para esse pode, esse não pode. Mas quando eu recebi essa doação, eu falei, vamos separar. Né? Vamos separar. A gente chamou uma pessoa, negócio de farmácia, né? Veterinário, porque tem remédio que dá para ser humano, mas não dá para o animal. Tem remédio que dá para o ser humano, mas dá para o animal, mas às vezes é um remédio muito caro e funciona melhor no ser humano do que no animal. Eu vou me encaminhar pro ser humano. Tem remédio que não, é melhor para o cachorro, nossa, que é bom para o cachorro, é um remédio que, né? O ser humano pode usar o genérico. Tem lá, tem os critérios, né? Todos. E eu, que ser fina, né? Fiquei para a médica e falei assim, doutora, você mandou esse monte de remédio, eu estou separando aqui tudo. Tem muita coisa que pode ser usada, isso que eu falei, né, para um, para outro, pode ser que
tudo dentro da validade, fechadinho, lacrado, tudo, né? Ela falou assim para mim, olha, Adriana, o que não servir para cachorro, você queima, joga fora. Eu não quero saber disso. Isso porque era médica. Que cuida de gente. Que cuida de gente. E uma excelente médica. Falou desse... Queima tudo, joga fora. Eu falei assim, gente, eu não vou fazer um negócio desse, né? Tá. O que a gente faz? A gente pega e encaminha para Um asilo, farmácia comunitária, entendeu? Que vai ser utilizado de alguma maneira. Encaminhado, claro. Vai Encaminha. ser aproveitado, né? Aproveita. Então você tá... Pô, a gente pegou... Porque, por exemplo, vem caixas e caixas de cataflã, tá? Cataflã é um anti-inflamatório que não pode se dar para o cachorro de jeito nenhum. Aí eu ia pegar e ia jogar tudo fora? Não, leva lá. Encaminhar. Vamos saber usar bem, vamos encaminhar, tudo direitinho. Entendeu? A gente faz campanha todo ano com cobertores, né? A gente pede coberta, lona, pallet, estrado, casinha, roupinha e tal. Então vem, no meio dessas doações, até uma amiga nossa de Santo André que faz, a Elaine, maravilhosa, te amo, Elaine, um beijo. Aí vem muita coberta boa. Vem endredolazeiro, vem aqui. Nossa. Gente, não vou pôr isso pra cachorro. A gente aí na Tanta gente. O que a gente faz? Essas coisas muito boas que servem dignamente, né, para o ser humano ter lá o seu calorzinho digno, a gente vai no asilo, troca, fala assim, olha, esses paninhos, esses lençóis cobertos que foram usados aí, que dá pra gente, que eu vou pôr pros cachorros, que serve, que aquece da mesma maneira, né? Entendi. Que vai sujar, a gente vai ter que jogar fora, vai rasgar, porque eles fazem uma pastiota, e a gente dá aqueles bonitinhos pros velhinhos. Então você tá atendendo o animal e você tá atendendo o ser humano também. Então tem como ter um certo critério de vou queimar. De bom senso, né? Isso é muito bom senso. Entendeu? Você tem uma rede, então... Você não precisa desamparar o ser humano em favor do animal e nem vice-versa. O de César, não quer? Entendeu? Eu chego e falo assim, quando a gente começou com o negócio da ONG, eu pus bem-estar animal... proteção animal, bem-estar social e preservação ambiental. Porque você chega para um empresário, eu falo, eu vou pedir, né? Vou pedir ração. Você tem cara de ser cara de pau, né? Dá para você ajudar lá. Tem que ser, né? Tem que ser. Não dá para entrar nesse... Eu não gosto de ficar, assim, eu não tenho, assim, essa coisa de ficar... A gente pede ajuda, né, nas páginas, tudo, quando a gente realmente precisa, e eu não tenho esse perfil de ficar... dá pra você. Depois que eu escutei um cara falando assim, não, pobre que gosta de doar, me deu uma... E aconteceu uma coisa muito, assim, engraçada. Pra mim não é engraçado, né? Esse cara falou assim, pobre que gosta de doar. Inventa uma criança com leucemia que, nossa, chove doação. Pega um gato sem olho. Eu não tenho coragem de fazer isso. Pra que chocar? Tanto que você vê que nas minhas páginas, tudo cachorro bonitinho, gente. Todo mundo feliz, né? Pra quê? Né? Pra que fazer essa barganha emocional, né? Aí a gente recebe ligação assim de tudo quanto é lugar, né? Olha, eu gosto do trabalho de vocês. Eu vejo foto, filme dos cachorrinhos, a gente adora. Que legal, tudo. Eu rezando pra pessoa falar assim, vou te dar um saco de ração, Mas a gente tá ali, né? Que bom, prestigia a gente. Porque, na realidade, eu vou no empresário, chego para ele e falo assim, dá para você ajudar 10 cachorrinhos? Não, mas tem 10 crianças lá precisando. Eu falei assim, é mesmo? Então você vai assim, você ajuda a gente, porque aqui não der para cachorrinho, dá para criança, e você ainda salva uma árvore. Tá? Você salva, então você não tem desculpa para não ajudar. Acaba, né, ajudando, mas é aquela coisa. Não vou ajudar o cachorro porque ajuda a criança.
acaba não ajudando nenhum dos Nenhum dois. dos dois usa e como fica aquela argumento. palhaçada. Então a gente já põe lá bem-estar social, proteção animal e preservação ambiental. Se não quiser ajudar a criança, porque criança é chata, cachorro, não gosta de cachorro, vai abraçar uma árvore, tá? Ajuda a árvore. Tá? Os meninos vão lá que fazem um trabalho de reflorestamento. Ah, então lá no espaço, é uma chácara? É uma chácara. Quantos mil metros? 15 mil metros. Ah, é grandinho. Aí a gente tem uma garotada lá que eles... É muito legal isso. Eles pegam a árvore e levam na maternidade. Aí o pai e a mãe planta a árvore, compra a árvore, que ajuda o projeto, e planta a árvore para a criança. Quando a criança sai da maternidade, ela já tem sua própria árvore, né? Seu crédito de carbono já para o futuro. Entendi. É muito legal. Os meus filhos, tá. todos os meus filhos nasceram, eu fui e plantei uma árvore para eles. Todo mundo devia ter um filho, um afilhado, um parente, uma criança, ir lá e plantar uma árvore para uma criança. E as crianças adoram. Ah, eu tenho um ipê roxo. Né? O outro fala assim, ah, eu tenho um jacarandá. Eu tenho... Nossa, árvores poderosas. Né? As árvores poderosas. Cada um tem a sua árvore, seu crédito de carbono. Um dia me ligou uma senhora de Juazeiro do Norte. Belezinha. Aí ela me ligou e falando. E eu lá, não, mas que belezinha, que bom. Ah, me dê aquele cachorrinho da foto tal. Ah, ele é o fulano de tal. Aí o cachorrinho, aquele lá, ele tá sem a perna. Ai, conta a historinha, porque ele, né? Uma senhorinha ligando, tá? De Juazeiro do Norte. Aí ela vira pra mim e fala assim, olha, eu recebo benefício, toda semana eu vou te mandar R$20 do meu benefício. A minha filha também recebe benefício, a gente vai mandar R$20 do benefício dela. Tem duas vizinhas também que a gente vai mandar R$20 do benefício. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Como que você vai aceitar a doação, por mais carinhosa, por mais gentil que seja, de pessoas que recebem benefício? É a coisa mais linda do mundo? É. Estou tirando R$20 da única renda que eu tenho, né, que geralmente é isso, para doar para os animais. Mas como que você aceita? Você não tem como. Não, a senhora reza, a senhora faz o seguinte, a senhora faz crochê, né? Faz umas roupinhas de crochê, manda para mim, que eu pago o correio, eu pago o correio. Isso a senhora ajuda a gente. Divulga os animaizinhos para adotar, entendeu? Mas você não vai aceitar que a pessoa tire R$20 do benefíciozinho dela para... 80, né? 20 por seria semana. 80, 20 por semana? Quanto que eu não sei quanto que é um benefício? Mais 3. Entendeu? Então eu vou atormentar o empresário. Eu posso lá dar 2 sacos. Ou então o vizinho, que ele não arruma a cerca dele, deixa o cavalo fugir. Aí o Beldinho passa, pega o cavalo e leva lá para mim para me vender. Eu já comprei esse cavalo 5 vezes. Ah, aquele do rabo? Não, esse é outro. O cavalo foge. O cavalo também não é muito... Você está pagando o cara que acha o cavalo e leva para você está pagando no Eu pago R$50. Ele chega, quer comprar o cavalo? Eu sei que o cavalo tem dono, né? O dono do cavalo não arruma cerca, porque ele também é outro que não vale nada, preguiçoso. Você morre atropelado o cavalo, mata uma família. Vai pra pista, né? Já é Isso, outro... agravante. Mas o nosso herói, o Beldinho... É isso que eu tô falando. Está passando ali e pega o cavalo para que isso não aconteça. Ele está salvando a vida do cavalo, a vida de famílias, do acidente de carro, por exemplo, atropelar o cavalo, morre. Empreendedor. Empreendedor, ele tem visão. Chega lá para mim, dona Teresa, compra o cavalo. E você abraça. Eu compro o cavalo. Salva um monte de gente. Tá lá, tá eu fazendo a sua parte do salvamento da humanidade. Né? Aí passa o dono do cavalo. Adriano, meu cavalo tá aí? Tá. Seu cavalo não, meu cavalo. Eu comprei o cavalo. Aí fica aquilo. O cavalo tava solto, que achado derrubado. Ele baixou o cavalo, vendeu o cavalo, eu comprei o cavalo. Tá. Então, se ele dá 5 sacos de ração pros cachorros pobrinhos, Quanto dá 5 sacos de ração? Ele é rico. Não, mas quanto dá 5 sacos de ração? Dá uns 450, 500. Nossa, você ganhou 450 pau. Ganhei, toquei um empreendedorismo total. Total. E o dono dá. O dono do cavalo dá dando risada, porque afinal de contas o cavalo dele foi salvo. E ele porque ele não arrumou a cerca. Exato. E tá salvando, inclusive, a vida do cavalo. Ele ajudou um monte de cachorrinho. Pronto. Quantas vezes por mês isso?
Ele dando arrumando a cerca. Até acho que eu vou lá Cortar a cerca. Avisar meu Gino. Eu falei, vai lá e pega o cavalo, faz bem de cavalo pra ele. Ó, eu vou cortar a cerca hoje à noite, amanhã você passa lá. Cavalo, a gente faz tudo. Não, mas tem gente que é muito boa. Ele falou assim, nossa, seu cavalo tá bem? Tá, Adriano. Ele já vai direto lá, né? Já vai com o saco de ração. Aí ele andou arrumando a cerca, mas ele é bonzinho, ele doa ração lá pra gente. E você vai levando assim, então, essa parte da sua A gente vida. faz o resgate dos animais de rodovia, né? Que é uma grande covardia. A Polícia Rodoviária Federal leva para vocês, Não, já sabem. Da concessionária que administra a rodovia. Já né? encaminha para vocês. Tem várias rodovias que já estão fazendo isso, né? O governo ajuda? Você tem alguma contribuição? Não. De alguma... Hoje em dia está muito difícil, né, essa coisa. Tudo que você consegue, assim, de verbas públicas, essa coisa é muito complicado, né? E as pessoas gostam de ajudar, gostam de fazer aquilo, é com quem aparece, né? Com quem faz, conta história bonita. Toda a gente, como não faz isso, Não entendo. então a gente trabalha, né? Trabalha sério, pra duro. poder... Então a gente tem um número de animais que tem patrocínio, tem padrinho, tem patrocínio da concessionária, tem uns que tem padrinhos e tem os judeus, né? Os judeus são os que são abandonados no portão e que a gente não tem como não recolher. Então outro dia abandonaram um Rottweiler com a cabeça desse tamanho, lindo o cachorro, lindo. Aí vem o Francisco, mãe, olha o que tem. Porque geralmente eu só põe o cachorrinho mequetrefe, né, lá no portão. Lá. Um mais feio que o outro. Eu não comecei a adotar nunca. Quando aparece um portentoso, maravilhoso, portentoso. Registra garbo, essa palavra, portentoso. Puro garbo e elegância. Você fala, nossa, brabo que nem o capeta. Nossa. Brabo, Rottweiler. Enorme, né? Aí eu falei assim, olha só. Eu falei assim, esse deve ter dono, claro que tem. Ele fugiu, ele é um menino bagunceiro, fugiu. E o dono daqui a pouco vem buscar. Põe pra dentro, porque passa criança, passa pessoas de idade. Nós temos os surdos, né? Que eu tenho um filho que é surdo, então ali vive um monte de surdinho passando por ali. Põe pra dentro. Faz 1 ano que ele tá lá esperando o dono. Foi abandonado. Então você vai ver abandono. Na chuva, tá lá a caixinha. 5 filhotes. Cuida da gente, por favor. A vontade de pegar, achar a pessoa e fazer engolir a caixa. Mas você também vai pensar o seguinte, podia ter jogado no buraco, na represa, podia ter, não sabe o que fazer, jogar no se rio. pede ajuda, leva aquela questão do esculacho, a gente não tem condição, mas acaba acolhendo. O pior de todos foi uma que chegou, a cachorra estava parindo, o 5º filhote. Ela não estava prenha, geralmente vai prenha. Ela estava pare, então. A gente olha e fala assim, nossa, essa aí é 7, é 8, é 9, 11. Não é que nem cachorrinho de raça que vai lá, sai 2. Não, ela sai 9, 11, 27, 49 milhões. E a cachorrinha estava parindo o 5º filhote. Como que você não põe pra dentro? Não dá, né? Então tem os judeus que a gente pede ajuda, a gente, né, divide lá. No fim dá tudo certo. No fim dá tudo certo. Agora me fala uma coisa, mudando de assunto. E a mãe, você falou que tem um filho surdo-mudo e outro veterinário, tem uma casada e tem, né? Como é que é a mãe dessa... Porque é dinâmico o negócio, né? De repente, você acorda de manhã, tem 5 cachorros lá, o outro tá lá parindo, a cachorrinha... E cavalo, e como que é a mãe, como que é a mulher nisso tudo, que você é uma mulher. Me fala dessa parte da tua vida. Os meus filhos são sobreviventes, né? Porque desde pequeno, né? Não, o Francisco, ele foi criado no canil. A Marina foi fazer enfermagem, mas ela optou por não seguir esse caminho. O Cláudio, ele é surdo-mudo, a visão dele é completa... Assim, eles têm liberdade... para fazer o que eles quiserem. O Francisco optou por cuidar dos cachorros, dos canis, cursar veterinária, né? Ele vive lá, a vida dele é aquela lá. Os outros, cada um tem a sua vontade, a sua... Seu caminho, né? Seu caminho. Eu fui com os ativistas. Cheguei e falei, não, eu vou lá ver
Galinha preta é uma Aí vocês fortuna. ficam aqui, que a hora que eu sair, a gente já chama a polícia, não sei o que e tal. Eu entrei na casa, tinha uma senhora com um monte de criança. Eu falei assim, como assim? Como que vai invadir isso aqui? Como que vai com criança aqui dentro, esses loucos, chamar a polícia pra salvar galinha preta? Aí eu saí, cheguei lá e falei, não vai invadir não chama a polícia não. Tá as galinhas pretas, tem um monte de galinha preta, tem galinha branca, tem cabrita, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. E como que a gente vai resolver isso? Quanto que você tem? Você é rico. Quanto que você tem? Você tem quanto? Você tem quanto? Então a gente vai comprar todas as galinhas, todos os cabritos, e vai explicar pra mulher que ela não pode fazer isso. E a gente vai levar as galinhas. É proibido, da próxima vez você vai presa. Tipo isso, né? Mas como que a gente ia invadir um lugar com criança andando ali, brincando, que ela cuidava das crianças ali, pra salvar a galinha preta? Então, tudo bem, tem que salvar a galinha preta, mas, né? Então, quanto você tem? É aquilo que eu falei do bom senso lá atrás. Ué, né? a gente tem que pagar, tem que comprar as galinhas pretas. Agora me fala da Adriana. Adriana mulher, Adriana mãe. O que você quer saber? Eu quero saber, não quero saber coisas assim. Eu quero saber coisas... A sua formação, como é que você fez faculdade? Eu estudei, fiz jornalismo, falo inglês, desenho, eu sou multifuncional, flex. Não fiz tudo, nada serviu pra nada, porque depois de velha, né? Velha, depois de, né? Madura? Maduríssima. Eu descobri que eu era TDAH. Maduríssima foi horrível. Foi horrível. Eu descobri que eu sou TDAH. Quando? Quando eu conheci o Luiz Xango, ele olhou pra minha cara e já viu tudo, né? Então, assim, eu tô muito com esse assunto. Você não deve falar muito, né? Eu tenho muito, assim, porque você vê que você... Então, assim, eu tive uma vida produtiva, né? Tive meus filhos, cuido, todos estão vivos, sobreviveram, são até bonitinhos, inteligentes lá, né? Mas... Nada parecido com você, foi isso? Mas eu sempre assim, como que eu vou cuidar dessas crianças? Como que eu vou cuidar desses cachorros? Como? Porque, né, a pessoa é destrambelhada. E aí eu descobri o TDAH, que foi um bálsamo de alívio, né? Porque quando você entende o que você tem, que a culpa não é sua, que você não é louca, você começa a entender um monte de coisas. Do passado, história, né? E você chega num ponto assim que você consegue... eu tô fazendo isso, é por causa disso, né? Eu tenho que coordenar, eu tenho que... Você se situa na vida, eu tenho né? Porque até então você é louca, né? Eu sou louca. Você está fora de qualquer contexto. Eu vivi a vida pulando pra lá e pra cá, né? Eu desenvolvi todas as... manias. Doença, tudo que é psicossomático, psoríase, eu comecei com 12. Imagina uma criança com 12 anos, nos anos 80, no auge da AIDS, eu tinha AIDS, eu sofria bullying, porque eu tinha um monte de... Era uma coisa que médicos não conheciam, não davam em criança. Eu fiz tudo quanto é tratamento. Eu vivia amarela. Imagina uma pessoa amarela. Criança, porque tinha que passar um negócio lá que ficava fluorescente. Então eu passei a vida... Pesado. Eu ia no psicólogo, porque é psicossomático, isso aí, né? Psicólogo. Eu ia no psicólogo e falava assim, mas eu não tenho trauma, eu gosto da minha mãe, eu gosto do meu pai, por que você tá falando isso pra mim? Eu não tenho... Aí você vai no terapeuta, né? Você vai ao longo da vida, você vai criando filho, trabalhando, cuidando de cachorro, tentando ser útil e tentando entender e criar um método para sobreviver. Né? Isso, peraí, você deu um pulo grande. Você é criança ali, toda amarela, não sei o que, daí você casou e teve filho. Como é que foi sua adolescência com esses psicossomáticos todos? Foi tudo sempre uma bagunça, né? Eu ia pra escola porque eu tinha uma mãe que me obrigava a ir pra escola. Nossa! Né? Eu chegava lá, a pessoa tava falando, eu ia ter uma prova de matemática, eu chorava. Eu passava a maior parte da minha vida chorando porque eu não conseguia entender as coisas. Eu até entendia. O TDAH não é falta de inteligência, né? É a dispersão da quantidade de pensamento, porque tô lá, um negócio, 2 mais 2, eu tô pensando, gente, coitado do chinelo do meu amigo,
porque a flor né, um beijo de um bucajá, Nossa. né? Que o Brad Pitt tá fazendo agora é desse jeito. Então você perde o fio da meada daquilo que Você não tá ali, né? 2 mais 2 igual a 4. No igual, você já tá lá pensando em outra coisa, você não sabe, claro que você não vai saber que tem o 4 ali, que é a solução de todos os problemas da sua vida, né? Nossa. Então, então, aí eu tive distúrbio alimentar, eu tive psoríase, eu tive rói unha, arranca cabelo, sibilisca, eu tive tudo, né? Porque eu ia cansando, eu ia estafando, desenvolve as compulsões, ou é por comida, comida, álcool, tudo, são compulsões, doce, chocolate, não interessa qual seja. A minha sorte é que eu não fui muito chegada em droga, eu tinha medo, porque o TDAH ele desenvolve a compulsão. Pega fácil, né? Se gostar, tiver uma tendência, nossa, vai que vai, né? Eu nunca tive essa tendência, então eu acabei eu fui criando métodos para sobreviver. Então eu consegui casar, eu consegui ser. Até porque o TDAH não é tão debilitante assim, não te transforma num. Mas você tem aquele estigma de louca, né? Fala, não sei o quê. Então, a pessoa que se relaciona com o TDAH tem que ser muito bacana também. Tem que ser muito legal. Transitar no rolê. Tem que ser pessoa. muito legal. Por exemplo, você não enquadra, namorei né? com um cara que era o amor da minha vida, a coisa mais maravilhosa, fantástica do mundo, me deu um pé na bunda porque não aguentava comigo. Aí depois ele foi me encontrar 30 anos depois. Eu casei, né? Fiquei viúva, tudo, tive meus filhos. Eu fui encontrar com ele 30 anos depois e ele que me levou para esse caminho de... Porque assim, quando você descobre que você tem o TDAH, são várias fases, né? Tem a fase da alegria. Eu não sou louca. Eu não sou louca. Eu tenho defeito. Agora, o que é pior? Ser louco ou ter defeito? Né? Aí você começa a entender tudo. Como é que você funciona. E as Como questões da vida. Funciona? Por isso que eu não conseguia fazer tal coisa, por isso que tal coisa me irrita, por isso que... E como é que você conseguiu se formar de jornalista? Eu fui, comecei com letras, terminei no curso, fui de jornalista, peguei meu MPB, voltei, falava inglês, coisa assim. Porque muito produtivo. A coisa é tudo, mas assim, as pessoas inteligentes, né, médias, a pessoa inteligente ou esforçada que seja, ela segue um caminho, né? A pessoa que nem ela faz assim, ó. Vai, volta, faz, daqui a pouco ela termina aqui, mas vai. São vários caminhos ao mesmo tempo que ela vai pulando de um pro outro. Eu não tive tempo, eu nunca tive aquela coisa de... coitada de mim, porque eu sou assim, porque eu já fui diagnosticado como bipolar, como... Eu já tenho... Tudo! Você imagina, Vai, você tem que ir pro psicólogo. Eu chego pro psicólogo, tem paciência comigo, porque não existe um diagnóstico correto, um tratamento, uma causa, não tinha isso, né? Agora, uma criança de 12 anos, diagnosticada com TDAH, pode, inclusive, se tornar um gênio. Estimulando. Treinamento com o estímulo correto, eu nunca tive isso. Eu fui criando mecanismos para sobreviver, né? Então, eu coloco aqui, eu ponho isso aqui, eu vou fazer 25, que no fim virou o tal do Pomodoro indistraível com o cara aí falou. Eu ponho 25, eu tenho 25 minutos para fazer isso. E faço. Passou aqueles 25 minutos, acabou. Aí já fica pagode. Pequenos programas. Pequenos métodos. Curtos. Aí você fala, nossa, então tem tratamento. Não, TDAH não tem tratamento. Você tem que aprender a lidar com... Na idade que eu tô, né, eu já tenho padrões, mas eu não vou tomar medicação. O que aconteceu comigo foi que eu entrei... Meu marido morreu, minha mãe morreu logo em seguida, eu com aquele monte de cachorro, um monte de filho, eu simplesmente dei um burn, né? Eu tive uma estafa, entrei numa espiral de depressão, eu fiquei muito, muito ruim, depressão debilitante, tudo. Só que quando você tem coisas que te prendem neste mundo, uma hora você consegue um mecanismo de voltar. Eu consegui voltar, mas quando a gente se conheceu, eu tomava muito remédio, eu tomava remédio para acordar, remédio para dormir, eu não dormia, né? Aí
Depois foi feito o diagnóstico tudo, mas eu falei assim, como que eu vou tomar remédio? Vou tomar Ritalina, isso, neurotransmissor? Eu não vou fazer isso, eu não tenho capacidade para isso. Nem preciso. Agora que eu já passei tudo isso, né? Eu quero agora estabilizar, eu quero viver, entender, né, que eu tenho que fazer meus métodozinhos para poder... Porque agora já era. E foi aí que a gente se conheceu, que eu faço meu reload com sucesso, passo 2 meses linda, maravilhosa, sem tropeçar, sem deixar ninguém louco, né? Que foi o que me deu um equilíbrio na vida realmente. Eu nunca tive, sempre foi assim, né? Uma serenidade, né? Para poder pensar, para poder... Então, assim, os meus filhos sobreviveram, né? Gloriosamente, hoje eu os acho heróis, né? Todos... perna, bracinho, tá tudo lá certinho. Funcionando. Na escola funcionando. Você não cortou o dedo de ninguém sem querer. Tem dia que eu falei que eu falo que eu vou ser ex-mãe, que eu não quero mais ser mãe de ninguém. Agora que eu descobri que eu sou TDAH, pra que eu fui ser mãe? Não devia ter sido mãe, inclusive. Eu falo que eu tormento eles. E é isso. A gente vai desenvolvendo métodos. E assim, tem coisas... Eu sempre fui muito assim de... abandonaram 10 cachorros na porta do canil, aquele ali precisa comprar tênis, aquele ali precisa arrumar o cabelo, né, que o Cláudio tá. Então eu tenho que dar um jeito de resolver isso, né? São várias coisas. Quando meu marido... Que é a cara do TDAH, né? Você não tem uma coisa só para fazer. Você não vai focar em uma, né? Uma coisa. Então você pega o cachorrinho, põe para dentro, vai lá, corta o cabelo do filho, vai lá, não sei o que, dá o outro. Mas eu sempre tive... A minha avó fala, começa, mas não termina nada, né? O TDAH realmente começa, mas não termina nada. A minha avó, de tanto falar, eu sempre me programei para fazer... E aí depois você descobre, com palavras bonitas, hiperfoco. Né? Nossa, aquilo ali... Hoje em dia tá o hiperfoco. Eu sou hiperfoco, pessoa. O TDAH foi desenvolvido pela NASA em minha homenagem, né? Então, tá lá. Então, eu fui e falei, não, eu tenho que terminar, eu vou terminar. Quando eu descobri que eu tenho um filho que é surdo-mudo, então você imagina, você ser louca com uma criança surda-muda. Você fica olhando assim e fala assim, meu Deus, como que funciona? Isso que eu ia te perguntar, como é que funciona a mãe... como é que você percebeu? Quando que você percebeu que ele era surdo? Porque um bebê é complicado, né? E aí depois... É um choque quando você descobre que seu filho é surdo. Você se acha mais culpado, incompetente. Como mulher, como mãe. Como mulher, como mãe. O que você vai fazer com a criança? Não dá para devolver, né? É aquela... Uma briga. É uma briga. Sentimentos vários. E com o Cláudio foi muito mais complicado. Por quê? Porque eu descobri que ele era surdo com 2 anos. Mas não tinha aqueles testes? Né? Não tinha teste de orelhinha na época. Hoje em dia o bebê nasce, já faz o teste de orelhinha. Né? Inclusive mães de filhos surdos, houve um movimento para se exigir, né? Esse teste de orelhinho, porque eu não teria passado metade das coisas que eu passei na vida por um simples teste de orelhinha, que já existia na época, mas não foi feito. Ele nasceu em maternidade particular e não tinha. Putz. Entendeu? Então ele era um bebê, porque assim, a surdez, ela é muito, até uns 20 anos atrás, ela era muito confundida ou associada a outros problemas neurológicos, sequela de outras doenças ou síndromes. Então, é associada a outras síndromes, né? A meningite, crianças com meningite têm uma probabilidade maior de desenvolver a surdez. Tá? Bebês prematuros, tá? Que nem esse menino que veio aqui, o Lucas, ele é um bebê que nasceu muito prematuro. Então, ele não tem... Tem os surdos que não têm nascem sem um aparelho auditivo, porque na verdade... Má formação congênita. Na verdade, a gente não escuta com o ouvido. O ouvido é um processador, a gente escuta com a cóclea. A cóclea é um órgão que tem aqui atrás, na base do cérebro.
como o olho, né? Tem um nervo óptico que ele vai bater aqui atrás, né? Tá tudo ali. Exato, tá tudo ali. Então é um defeito que você tem. O meu filho tem um defeito na cóclea que por 000, ele escutaria. E ele não escuta a 120 decibéis. Então, se tiver uma turbina de avião e ele tá lá. Tá de boa. Tá rindo, né? Então, e como não tinha o teste Da orelhinha. da orelhinha, né? Olha como é que a gente lida com culpas, né? Porque eu passei a minha vida inteira tendo culpas por coisas que eu consegui e não conseguia fazer. Aí você se vê com uma criança surda, que você descobre que é surdo com 2 anos, e as pessoas, mas como você não sabe que a criança... Como que você não percebeu? E eu realmente não percebi, né? Mas tinha o pai também, né? Mas será que tudo em cima da mãe, né? Tinha um pediatra que via ele todo mês e não viu que ele era surdo. Quem que descobriu que ele era surdo? A avó. Vó é o bichinho mais esperto, sorrateiro que tem. E a minha mãe chegava e falava, esse menino, ele... Não, você está atendendo. Mãe, como? E o Cláudio era muito... Ele é só surdo, então todos os sentidos dele são até mais apurados, né? Bicho. As Andava, percepções né? dele. Então ele ia mexer em alguma coisa, ele já estava olhando, ele tá com o dedo na tomada olhando para minha cara. Então a minha expressão, não mexa aí, Sim. ele entendia, mas eu achando que ele estava escutando não. Mas ele estava Porque entendendo. ele interagia perfeitamente, ele se comunicava. Né? E estava naquela idade, até 2 anos, a criança fala mamá, papá, babá, até uns demora um pouco mais. E ele fala, como ele é surdo, não é mudo, Ele emitia né? sons. Ele emitia os sons normais de uma criança daquela idade. Mamá, babá, né? Nhau, nhau. Ele emitia esses sons. Aí minha mãe cismada com aquilo, ia falando que minha mãe era louca, a avó. Nunca chama uma avó de louca. Né? Ela vê coisas. São loucas, mas... Aí ela chamou minha tia, um dia eu deixei Claudinho lá com ela pra... Eu ia resolver umas coisas. Ela chamou a tia, a avó, que é outra louca, né? E as duas escondidinhas com a criança, pro otorrino. E eu falava... sequestraram ele. Pegaram, nós já estávamos a discutir, né? Levaram no otorrino e o otorrino falou, realmente ele não está respondendo, ele não está reagindo a esses estímulos sonoros. Isso precisa... Realmente não... Aí a gente já levou para uma referência, que é o Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas é um mundo à parte, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Eu já fiquei lá. É maravilhoso. E eu passei 6 meses. E assim, qualquer lugar que eu fosse, na época, né, 20 anos atrás, ele seria enviado para o Hospital das Clínicas. Ou para a Unicamp, ou para o Bauru. A gente tinha um acesso aqui, né, conseguiu aqui em São Paulo e estava aqui. E a gente ficou 6 meses fazendo exame, atrás de exame. Tomografia, os exames essenciais, tomografia, bera, autoemissões, são exames assim. E passou aquele tempo, é o hospital escola, os estudantes, aqueles meninos que você vai, né, vai convivendo, e eles cuidam, eles brincam, eles, né, uma belezinha, todos eles. Aí veio o doutor, chefão, olha os exames da criança, esculhamba todo mundo. Que ninguém viu. Não, esculhamba os estudantes. Sim. Porque acharam que o Cláudio estava enganando todo mundo. Aí começou a contar a história de uma mulher no Irã. A louca sou eu. Começou a contar a história de uma mulher no Irã que fingiu que era surda durante 16 anos. Para o marido não sabia que ela escutava. O dia que ele viu o médico, falou assim, igualzinho, ó, esse menino tá enganando todo mundo, é que ele escuta assim. Aí internou o Cláudio no Hospital das Clínicas, que ele vinha acompanhar todos os exames novamente. E no final das contas, ele virou e falou assim, olha, tem uma notícia para te dar, né? Eu falei, é surdo. É muito surdo. É surdo que nem uma porta, mãe. Ele não escuta uma turbina de avião. Nossa. Só que ó, como é o diagnóstico precoce, né,
Qual a importância do teste de orelhinha? Se ele tivesse feito no hospital, quando ele nasceu, o diagnóstico ele é surdo, ele teria feito implante coclear com 95% de chance de sucesso. Putz. Então ele ia ter todo o aprendizado, as captações, estímulos de som, cognitivo, tudo. Porque o bebê, quando ele é implantado com 5, 6 meses, ele está no processo de absorção dos sons, de todo o mecanismo que faz com que a gente escute e fale, né? E o Cláudio, como foi diagnosticado com 2 anos, foi se complicando cada vez mais para se fazer, e para ele não tinha como funcionar. A fala também, porque a fala não também foi estimulada. porque não foi. Então o implante coclear, ele é muito profundo, né? Entendi. Ele não escuta absolutamente nada. Então então assim, se tivesse sido pequenininho, teria tido como... Aí como não foi, aí ele tinha outras sequências de infecção de ouvido, aí não se adaptou com o aparelhinho de audição. Então a gente teve que entrar totalmente para linha de Libras, né? Inserir no mundo de Libras. Porque tem outros casos também que o implante coclear não é viável, né? Então, com isso, eu ganhei um monte de filho surdo. Porque quando meu marido morreu... É outro mundo, você entrou no mundo... outro mundo, né? Eu vivo nesse... De apoio, né? Na verdade, também. Porque o que acontece? A minha vida, a partir do nascimento do Cláudio, ela foi... A partir do nascimento, não, da descoberta que ele nasceu, ele era um bebê como um outro qualquer. Aí ele nasceu... Aí a gente descobriu que ele era surdo. Aí não, agora ele é um bebê como outro qualquer surdo, né? É outra realidade. Vamos conhecer esse bicho, né? Como ele funciona. O que a gente faz? Então tá naquela coisa de implante coclear, então tem que lutar pela oralização, a gente não pode ter libras, mas como que você vai se comunicar com uma criança que é surda e você não pode fazer libras, né? Aí você tenta fazer sinaizinhos, aí começa aquele processo, mas aí o implante coclear não vai dando certo. Então você tem que... Bem, uma hora ele vai ter que aprender Libras. Eu estou fazendo sinal de macaco aqui, né? De mico, de mímica, né? Então vamos pelo menos fazer a mímica, o sinal de macaco com Libras. Então vamos aprender Libras. Não tem material suficiente. Não tinha internet como a gente é hoje. Só uma coisa que eu estou observando, assim, que eu quero que você comente. Porque você teve filhos depois dele. Tenho, um menino. Né? Então, já tinha antes, certo? Uhum. Ali não morreu uma mãe, né? Quando você descobriu que ele era surdo. Não. E teve que nascer do nada uma outra mãe. Para funcionar, porque linguagem, tudo diferente, né? Então, quando você tem um filho surdo, quando você descobre que seu filho é surdo, o que acontece? São várias questões. Primeira coisa, vão roubar esse menino. Você tem que organizar a sua vida, porque vão roubar. Ele vai cair no buraco. Como é que ele vai gritar? Tudo isso na cabeça da mãe? Tudo isso. Ainda mais uma mãe, né? Que não sabe... né? Aí vai ser atropelado. Como que eu vou fazer para ele não ser atropelado? Putz, isso é uma realidade. Tá? Ele ser atropelado foi a coisa mais horrorosa da face da Terra. Eles são muito visuais. Então você fica lá no Libras, no coisa, você escreve, né? Mas na fase pré-escolar não escreve. E você fala que o carro vai bater, vai matar, não há o que faz. A minha mãe, que é muito mais inteligente do que eu, morava num condomínio, né? Que os carros tinham que andar 20 km por hora. Pegou e falou pra ele assim, toma dinheiro, sorvete, ali, casa, né? Ele pegava o dinheiro e falava pra ele, atravessar a rua, você olha pros 2 lados. A sorveteira ficou rica. Porque toda hora ela dava dinheiro, ele ia buscar o sorvete. E ele não olhava pro lado, ele passava reto, né? E não havia o que fizesse ele olhar pro lado esse menino vai morrer atropelado, né? Aí já estava começando, já tinha bastante coisa de Google, coisa.
Aí ela pegou, colocou, o que uma tia faz com uma criança? Colocou lá um monte de acidentes pavorosos. Cabeça para um lado, perna para o outro, batido, caminhão batido, coisa. Até hoje, ele tem 20 anos, ele pega a minha mão assim, olha. Porque para eles é tudo visual. Né? Como que você vai fazer para uma criança todas as dificuldades que você tem? Porque você até esquece um pouco os outros, né? Isso que eu falei. Porque você tem que manter aquele ali. É um foco ali. TDAH, vivo, entendeu? Inclusive, já tem né? Eu já me achava ótimo que estava tudo vivo, mas aquele ali eu tinha que me dedicar mais. Você tinha que aprender, né? O tempo todo. Né? Eu nunca vi um surdo na vida, né? E ele a questão do atropelamento e a questão, vai para a escola. Ele só é surdo. O médico mesmo tinha falado. Ele só é surdo. Ele é uma criança como outra qualquer. Ele não tem nenhuma síndrome, não é associado a nada. Neurológico. E a gente vai ter que correr com o desenvolvimento dele de uma maneira. Eu saí do hospital das clínicas nesse dia dando risada. Porque você vê tanta coisa... Criança com câncer, criança com dor, criança com o sofrimento ali, crianças. E o meu filho que quer, só era surdo. Essa dá um jeito, né? Só não ser atropelado, roubado por ninguém, cair no buraco, né? O que ele vai comer, o que não vai. E ele foi para a escola, aí entra a parte da maldade ao redor. Então, existe uma questão de criancinhas se mordem. Uma mordia a outra lá. E começou a vir reclamação da escola. Inclusive, o pedido de que ele fosse retirado. Porque ele era surdo. E ele mordia todas as crianças. Né? E pergunta como que ele vai contar a versão dele. Né? 2 anos, surdo, mudo. 3 anos, surdo, mudo. Sem o entendimento da comunicação. Até descobrir que era uma outra menininha. Olha como é que as criancinhas são maldosinhas. Era uma outra menininha que mordia todo mundo. Mordia feio. E falava que era ele. Porque sabia que ele era surdo. Ele não fala. Como é que ele vai contar que ele é surdo? 3 anos também. 3 anos. Olha. Aí você começa a desenvolver a linguagem. Você começa a desenvolver a comunicação. Que tem que ser dessas maneiras. Aí entra a parte engraçada. A fofoca. Né? Fofoca. Não, a certeza da impunidade, né? Porque o irmão, vou eu pra farmácia, falei assim, Francisco, meu filho, o irmão mais velho, fica de olho no Cláudio. Porque tem um pitbull que chegou, um filhote. Não ia fazer nada, não era um cachorro perigoso. Mas é um pitbull, né? Filhote é tudo doido. As unhonas do cachorro, eu falei assim, vou deixar ele amarradinho, porque ele vai para um canil. Eu vou na farmácia e você fica olhando o Cláudio. Porque o Cláudio adorou o cachorro e ele vai lá mexer no cachorro. E o Cláudio, surdo, né? A criança tá indo. Você faz o quê? Volta, para agora. Em casa a gente conversa. Eu vou te matar. Volta. O surdo, você faz o quê? Você sai correndo atrás e tenta pegar antes que caia, né? Da ponte. Sim. Então outro. Não dá tempo, né? De você gritar, porque ele não tá escutando. Ele tá vindo uma coisa em direção a ele. Para o ouvinte você fala, baixa! Né? Para ele não tem como você tem que alcançar e puxar. É isso que salva a vida dele. E falei para você olha ele, né? E que eu vou lá na farmácia. Quando eu voltei, tava o Cláudio todo enlanhado. As costas dele, sangue para todo quanto é lado. E o Francisco tentando, né? O que aconteceu? Mãe, ele subiu ali, ele caiu. Para não falar que ele estava jogando videogame. O baixinho, né? Ele foi até o cachorro brincar, o cachorro pulou em cima dele, sapateou e ele pronto. E eu tinha falado, né? Tinha previsto então isso. Ele falou que subiu no morro, escorregou de costas. Com a certeza do quê? Que o surdo mudo, ele não vai contar a versão dele. Ele não vai falar, eu vou falar o que eu quiser, porque... Né? Mas aí o Cláudio, a gente já estava desenvolvendo a dinâmica da comunicação. A gente já estava desenvolvendo a dinâmica da comunicação. O Cláudio falou, contou para mim todinho, cachorro. Eu fui brincar,
com o cachorro. O cachorro pegou, pisou. Eu falei, e o seu irmão? Ai, tava jogando videogame. Nossa, aí o bicho na casa. Aí eu queria matar o Francisco, tá vendo? Vocês acham que tem que ter um deficiente? Porque realmente associa o surdo é uma associação automática. Aí ele não pode falar, ele não pode contar a versão dele, ele não raciocina direito. É bobo, entendeu? É bobo. Eles não são bobos. Eles não são. E aí quando o Cláudio começou a entrar na adolescência, eu vi uma história muito triste, né? De um menino surdo, que tinha lá estava na mesma idade, 12, 13 anos, e ele começou a andar com os meninos ouvintes. Lindo, feliz da vida, se achando importante, porque os meninos ouvintes queriam conversar com ele. Eu falei, o pessoal fala, mas os meninos ouvintes não se preocupam em aprender Libras, só querem andar com ele, né? Uma coisa tal. Um dia teve uma batida da polícia, né? Foram levar uma geral, aonde que estavam os furtos e produtos ilícitos e os bags? Na mochila do surdinho. Então eles pegavam uma criança, um menino surdo, né? Deficiente, que um dos protocolos. Puxa. Um dos protocolos. Vai puxar? Um dos protocolos do surdo, você não pode falar deficiente auditivo, né? É que nem cego. Cego, você quer ajudar o ceguinho a atravessar a rua. O que você faz? Você segura, não, você tem que pôr o braço, ele vai pôr a mão e você vai acompanhar ele, né? É isso. O surdo você não pode chamar de deficiente, porque ele não é deficiente, ele é surdo, ele só não tem, ele é sensorial e ele não tem a capacidade de ouvir e, consequentemente, se comunicar. Então, ele não tem deficiência física, mental, nada. Então, eles ficam ofendidíssimos que se chame de deficiente. Então, é surdo. Pode chamar de surdo que nem uma porta, surdinho, então tá tudo bem, mas pode chamar de deficiente, né? O surdo, ele não tem que nem a questão da mão no cego, o surdo tá ali conversando. Ele é independente, Tá? Então, se você quiser falar com ele, chamar atenção, você bate no ombro. Ele vai falar com você a hora que ele quiser. Ele está prestando atenção. É mais ou menos como o TDAH, né? Entra ali, né? Fica e ali, alguém fica chamando, você está ali. Né? Você não quer, você fica com raiva da pessoa que precisa falar com você, que está pegando fogo a casa. Né? Você põe culpa no outro ainda. Tem isso. Ainda tem isso. E eu comecei a criar um grupo. Eu fiquei pensando, e as maldades? O mundo é maldade. A maldade está no mundo. Então, você começa a dar, toda criança, você dá o dinheirinho e ele vai lá na vendinha da esquina comprar leite, pirulito, bala, qualquer coisa. Aí volta com o troco, você ensina, né? Que ele pode ir lá, como que ele tem que comprar. Tem os ensinamentos que você dá para a criança, né? Então, ó, você vai levar R$10. O leite custa R$5, tá? Então, o homem tem que te dar R$5 de troco. Aí volta a criança toda feliz, né? Com leite. Custou R$5. Levou R$10, volta com leite, R$5. E volta cheio de balinha e R$1. Lá, 10 balinhas. E na época, assim, ele era pequenininho, na época, R$5 era dinheiro. Se fosse outra criança, ele não teria. Ele teria dado troco, até teria dado uma balinha. Mas é o aproveitar-se da fragilidade do outro. Entendeu? Então eu comecei a pensar muito nessa questão do Cláudio adolescente. Até parece que vai querer andar comigo pro resto da vida. Não vai, ele vai querer sair sozinho. Eu comecei a ver outros surdos, pais e mães de surdos, né? De outras idades. De outras idades. Eu fui para o Rio de Janeiro, para o Instituto Nacional de Educação para Surdos, para ele ser alfabetizado. Você foi estudar como ser mãe de um surdo? De um surdo. Eu não sabia o que era surdo. Eu precisava, eu estava ali com um protótipo, né? Precisava achar um mecanismo de... Fui para o Rio de Janeiro. Então, gente, isso aí eu preciso confessar que eu perdi o menino
Oh! No Rio Mais 20, a gente foi lá porque a gente vivia passeando. Tava o pessoal do Hare Krishna lá no tamborzinho. Eu fui ver um outro negócio. Você deu Quando uma eu de olhei, TDAH? cadê a criança surda? Surdo! E o pavor. E o pavor, que não dá. Cláudio, vem cá, não dá. Não esquece, né? É do visual, Quando né? você olhar, tava ele lá com o tamborzinho no meio dos Hare Krishna. Fazendo a festa. Perdi a criança. Mas fui para lá com ele, para aprender, pegar material, para ele ser alfabetizado. Que, aqui tem excelente, mas a gente morava no interior. Onde a gente mora, não tem. A escola não tinha intérprete, não tinha acesso. Ele é o único surdo da cidade, pra ter uma ideia. Da cidade é Da onde? cidade. Eu que comecei a enfiar surdo lá. Que aí chega nessa situação que eu comecei a pensar, como que esse menino vai pro shopping? Como que vão pegar, vão roubar, vão atropelar, vão fazer maldade? Aí eu fiz um grupo, né? Comecei a chamar pais e mães de surdos, que inclusive funcionou como uma terapia, porque quando você tem isso, porque não é fácil, entendeu? A comunicação é difícil, você tem que administrar o conflito com os outros que também não conseguem se comunicar adequadamente com ele. Tem as manias, tem algumas peculiaridades que são inerentes aos surdos, né? Tem aquelas que é adolescente, que é criança, então cada coisa é uma coisa que se mistura tudo e não é todo mundo que tem obrigação de entender como é que funciona, de ter paciência. Ele é sem educação, ele é mal educado. Não, isso especificamente é por causa da surdez, tá? Agora, isso é porque essa educação, mal educado mesmo, é chato, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem as peculiaridades da surdez e tem a chatice, a falta de educação, coisa que você tem que educar mesmo, né? Então, eu comecei a montar um grupo de mães e pais, que aí você vê aquela coisa, nossa, Cláudio vai lá em casa, ele lava a louça. Eu é mesmo, come tudo. Ele é uma belezinha, o Cláudio, aquele tormento que eu tenho lá em casa. Aí o menino vai na minha casa, mas é a mesma coisa que os filhos, os ouvintes. Na casa dos outros é um príncipe. Em casa. Com a gente, aquela praga, né? Por que você tá olhando pra ela? Ela tá chorando. Ela é linda, maravilhosa. Então, é aquela coisa. E em casa você vai aprendendo. Então, assim, você começa a ver... É uma terapia em grupo mesmo. Que você começa a ver que você não é só você que sofre aquilo, só você que passa por aquilo, só seu filho que é daquele jeito, entendeu? Você vai começando a ver... Eu tive um caso de uma mãe que a filha é linda, uma menina surda, linda, cabelo encaracolado, toda descolada, maravilhosa. E ela ia dormir e tinha que ter um copo d'água do lado da cama dela, né? Aquele copo d'água não estava ali. O que ela fazia? 2 horas da manhã ela levantava, ela acendia a luz da casa inteira, do quarto dos irmãos, do quarto da mãe e do pai, porque a água dela não estava lá. Era a forma de rebeldia. De rebeldia, de usar que eu tenho que ter meu copo d'água. Então ela acordava todo mundo. A mãe fazia o que? Chorava. Olha como é que Deus dá o surdo para cada mãe, porque se fosse eu pegava o copo e fazia engolir. Aquela velha entendeu? história, né? Aí você fala pra mim, você não pode deixar fazer. Mas ela é surda, porque eu vou lá, eu não é coitadinha, Não, isso é falta de educação. Isso aí ela está te tiranizando. Exatamente. Entendeu? Dominando a casa inteira. Se ela não fosse surda, aí você ia tomar uma atitude, você ia fazer alguma coisa, porque ela é surda, então ela pode fazer isso com você. E essas histórias do grupo iam e um vai ajudando o outro. E nisso, a gente tinha os intérpretes, né? Eles participavam também, os filhos? Não, os pais não. Não, Não, porque o adolescente ele não quer sair com o pai e com a mãe. Não quer vergonha. Independente se é surdo, se é bonzinho, se é educado, não quer sair com o pai e com a mãe. Depois volta, tem uma hora. Depois volta, agora tá lá. O Francisco, por exemplo, falou que vai morar comigo pro resto da vida. Eu tô falando assim, não. Fala, não, vai embora, arruma uma namorada linda, que vai embora, que chega. E ele falou, vou ficar com você, mãe. Eu falei, não. Mas o Cláudio, então começou, mas a gente não podia ir junto. E uma das regras, realmente, eles têm que sentir, porque a gente tem o filho especial,
onde a gente vai, a gente leva. Aonde a gente vai, onde ele quer ir, a gente vai junto. Nem que seja para ficar olhando lá do outro lado. Não, eles têm que ter independência. A gente não é eterno, né? Eles têm que ter independência. Então, o que a gente colocou? A gente colocou intérpretes, professoras, que já faziam parte, já eram professoras na escola, descoladas, que gostam de teatro, que gostam de passear, né? E ia com eles, como um grupo, né? Só que com aquela segurança da intérprete, de uma série de coisas. Mediar, né, o mundo. Então, eram passeios para teatro, para cinema, para shopping, foram para Termas dos Laranjais, né? Os encontros com regras. Né? Então, para participar do grupo, tem que ir na escola, tem que trabalhar, tem que ir numa igreja, tem que participar de algumas responsabilidades, né? Não importa a igreja, mas você tem que ir lá. Você faz parte da pastoral, sua família... Porque às vezes tem muito conflito com a família, porque é da igreja, a criança não quer ir, porque não tem entendimento, né? Então tem que ir, tem que pedir intérprete. Outras situações mais específicas, né? O surdo, ele vai no médico. Médico para surdo é praticamente veterinário, né? Falei. Essa foi feita. Não é, porque não sabe. Não é que o cachorrinho, coitadinho, é pior ainda, porque nem dá para, né? O veterinário tem que adivinhar. Tá? O pediatra, você tem uma boa vontade. Então, uma pergunta. O surdo, ele tem algum documento, no caso de acidente na rua? Tem a carteirinha, a gente tem Zen Life, tem os localizadores, né? Mas continua. Mais consulta médica, tem várias situações em órgãos públicos que até seria por lei e não existe. Não tem intérprete. Tá? Tem várias situações que existe uma curiosidade, até que a gente conversou, deles irem num ritual, de participar, mas precisa do quê? Precisa de uma intérprete, porque não tem acesso a Libras a todo. Tem até dois, né? Porque dependendo do... Entendeu? Então tem que ter, né? Então a gente começou a introduzir eles nessa vida social, nessa vida, mas com o suporte de intérprete. Até tinha uma coisa assim, muito assim, eles têm muita dificuldade com questão de língua portuguesa, de ler e escrever. Porque o idioma natural deles é Libras, é sinais, né? E a gente começou a ter essas reuniões, essas coisas com eles. Eles tinham que participar das reuniões. Aí tinha uma palestra sobre sexualidade, sobre cuidado com drogas, né, as intérpretes. Para eles participarem dos passeios, eles tinham que participar dessas reuniões. Ótimo! Tá? Aí eles tinham que falar lá se estava obedecendo o pai e a mãe, se estava ajudando em casa, os adultos se estão trabalhando direitinho, se está indo para a escola, porque aí participa dos passeios, né? E nessas reuniões, a gente sempre fazia um lanche, um bolo, uma comidinha e tal. E como eles têm a dificuldade com a língua portuguesa, com a escrita e a leitura, a gente notou uma situação, por exemplo, eles vão numa pizzaria, aí eles vão lá, né, adolescente, tem o dinheirinho ali para achar com os amigos, eles têm lá o dinheirinho, e chega lá e eles pedem uma pizza. Eu quero essa pizza. Aí quando vai comer a pizza... vê que não é aquilo que eles tinham pedido, ou que eles não entenderam, né? Que eles não... porque lá, na verdade, é o analfabetismo funcional. Eles não sabem o que eles estão lendo. E que aquilo é tudo visual. Então, quando a gente fala assim, tem ervilha, eu não gosto de ervilha. Eles, para saber que é ervilha, não sei o que, eles têm que ver que é ervilha. Igual a... né? Aí a gente fez o Masterchef surdo, né? Que é o quê? A gente vai lá, montava a pizza, todos os recheios lá de um determinado cardápio, lá com 10 sabores, vamos dizer, e fazia brincadeira, jogos, que eles escolhiam a pizza, eles tinham que associar junto com os ingredientes, montar a pizza, porque aí ganha lá um prêmiozinho, lá uma coisa. É um jogo visual para eles... Porque é triste eles irem numa pizzaria com o dinheirinho contado. Nunca vai quando vai a pizzaria
Não é que ela errou, eles não viram que era, pizzaria, muitos têm dó, mas eles não precisam ter dó, eles têm que ter entendimento para ir numa pizzaria e pedir o que eles realmente querem. Até virou uma faz parte, agora em setembro tem a questão do Setembro Surdo, as comemorações, todas as atividades, tudo que é feito em relação à comunidade surda. Voltado pro surdo. E essa brincadeira do Masterchef Surdo entrou no circuito, até a apresentação nos institutos federais, que é o melhor método deles aprenderem visualmente, principalmente essa questão de se virar, né, no restaurante. Aí foi pastel, coxinha, abriu, comida, e eles não. E uma das coisas que se descobre nisso é que eles têm um talento, é uma das profissões que eles podem exercer com maestria, com esmero, tudo. Porque é limitado, né? Eles vão ser engenheiro de som, não vai, não tem como. Né? Tem coisas. Então, tem essa orientação, né? Claro, cada um vai fazer o que quer, mas a gente tenta orientar de uma maneira que ele escolha alguma coisa que ele vai se dar bem também, né? Que ele vai produzir efetivamente. E ter prazer em fazer aquilo, né? Ver o retorno. Então, assim, a vida é assim, é cachorro, é as crianças surdas, né? Que é todo dia um aprendizado. Tem o grande amor da sua vida aqui. Voltou, recapturei, fiz lá. 35 anos, né? 30 anos. Aí ele que veio, ele me ensinou, ele já era, a gente se reencontrou, foi aquela coisa toda, né? Que coisa toda, como assim, coisa toda? Aquele fuego, né? E várias questões que a gente tinha também, que foram deixadas. E deixa, né? A gente vai vivendo, vai atropelando, sendo atropelado. E quando a gente vê, nossa, 30 anos. Ele teve a vida dele, eu tive a minha. Né? E ele voltou numa época que eu estava muito, 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 muito louca. Estava acabando de sair da depressão, tomando muito remédio, querendo sair do remédio, mas sem conseguir dormir, sem conseguir... Eu não estava funcionando direito. Eu acho assim, quando atendo... Tem que funcionar. Primeiro funciona, depois a gente continua. E eu não queria, eu tomava remédio para dormir, e ele falou assim, eu vou te levar num lugar, né? Vou te levar num lugar que é assim, ele me explicou muito e eu morri de medo. Eu falei, não vou. Mas não vou. Foi um PQQ para eu ir. E eu fui. Foi assim, foi um divisor de águas na minha vida, no meu funcionar, né? Eu sempre digo assim, eu vou de 2 em 2 meses, eu dou um reboot, um reload, né? E engraçado foi que eu fazia anos que eu não dormia se não fosse com remédio. Mas eu não dormia. E que no fim do remédio também você não dorme. Também chega uma hora, você não dorme, você desliga, daí você volta e você continua cansado, você continua. Tanto que a estafa é uma coisa triste. Você simplesmente chega uma hora que você não aguenta mais nada. Aí eu tava nessa... limite, tava saindo de uma muito, muito brava. E eu fui, e a primeira coisa, né, fui experimentar a medicina, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu confio, que sabe, que... Vive há muito tempo. Conhece, por que eu não vou experimentar? Se pode ser uma coisa que pode ser bom para mim. Se não for bom, não faço mais, né? Tudo bem. Fui pesquisar algumas coisas, que a literatura que se tem ainda é muito contraditória, né? Ou é muito bom, ou é muito ruim, não se sabe a experiência de cada um, mas não funciona, né? Não tem... Primeiro que só passando que você vai saber o que é. Exatamente. Né? Segundo que é muito 8 ou 80. Então... só falam das tragédias e dos benefícios, inclusive com o romantismo. O romantismo exacerbado, né? Aquela coisa. Não, você tem que ir, tem que ver. Tudo na vida, né? A gente tem que ir, tem que ver e tirar a própria conclusão. Vamos dizer assim. Sentir, Eu fui, a primeira coisa que eu tive foi dormir. Eu dormi 4 horas. Tomei, né? Eu dormi 4 horas. Eu nunca tinha dormido daquele jeito maravilhoso. Dormi 4 horas. Depois foi, né? E é uma coisa assim de
Da segunda vez que eu fui, eu contava com a mesma coisa. Tô com medo, não vou fugir daqui. O que eu tô fazendo nesse lugar? Né? Bando de louco. Bando de louco. Olha só que gente esquisita. O que eu tô fazendo aqui? Mas você começa, né, com a periodicidade, com a manutenção, aí você começa a ver os benefícios que trazem. Eu sempre falo, né? Acaba, tudo lá, volto lá. Eu falo assim, reload concluído com sucesso. Porque eu não sei se pro TDAH, e o meu grau acho que é muito alto, né? Tipo assim, é muito alto. Você quase derrubou a televisão, Eu o microfone você conseguiu. O anel já quase né? voou, né? Porque eu fico assim. E eu falei assim pra ele, o que eu vou fazer? Né? E eu fui na ayahuasca. E eu realmente fico 2 meses. Por que eu tô assim? Porque eu tenho que voltar semana que vem. Já tá chegando no período de manutenção, entendeu? E é impressionante. Eu chego, começa tudo, piscando aquela piscadinha cinza, é cinza mesmo. Fica que nem uma lâmpada que tá para queimar. Aí faz o processo todo. Começa, para mim é tudo luzinha colorida. Luzinha branca, acendendo tudo, sai da força, eu fico 2 meses redondinho, sem tropeçar, sem ofender ninguém, né? Porque a gente ofende. Né? Porque sai tanto pra palhaçada quanto pra ofender. Não é pra ofender, a gente acha que tá falando a verdade, eu tô falando a verdade. Né? Mas como é um monte de coisa, e a outra pessoa não tem obrigação de entender a rapidez com que as coisas saiam. E para palhaçada também. Eu falei o Marcos fala assim, Adriana, você passa o dia inteiro pensando para falar essa merda para mim? Não saiu agora. Né? É engraçado, é bonitinho, mas tem coisas que não são. Tem coisas que são cruas, né? Você tem que chamar uma atenção, você tem que expor alguma coisa, ou mesmo, né? Uma discussão, você fala na desmedida desproporção, né? Então é meio complicado. Mas eu sobrevivi. E com louvor, né? Porque, E com louvor, mas até eu acho que é com louvor, mas é muita coisa para se aprender ainda, muita coisa para administrar é difícil, né? As pessoas têm que... Você acredita nessa palavra difícil depois de uma vida dessa? Ou eu falo muito desafio, né? Desafio, não, eu acredito a dificuldade, muito... eu acho que a gente que acredita que é difícil. Eu acho que tudo é muito difícil. Tudo é difícil. Até a gente estar nesse planeta é difícil, porque o que a gente precisou passar, ou ter a sorte de, né? Sorte, difícil. Entendeu? Mas nada que você não consiga sobreviver, se organizar. Eu passei a minha vida inteira achando que eu era louca, achando que eu tinha problemas, assim, sérios, assim, coisas assim. Por que eu sou assim? Entendeu? Eu ganhei um presente, para mim é um presente, assim, descobri que eu tenho uma condição que não é culpa minha, porque você lida com culpa, por que você, né? Então é uma condição que não é culpa minha, tá? Que eu conseguia sobreviver, e hoje não, hoje eu consigo entender, eu consigo até traumas do passado, coisas que eu passei, coisas que eu fiz, coisas que aconteceram, eu falei assim, não, mas aconteceu por causa disso. Hoje eu tenho eu sei o que é, né? E eu posso não repetir, ou tentar fazer com que não aconteça, né? É como, por exemplo, desde que eu comecei a consagrar a medicina, eu não me machuquei mais, eu não caí mais. Porque antes era assim, eu vivia caindo. Eu consegui torcer o pé de ir para o hospital sentada, sei lá o quê. Imagina uma pessoa torcer o pé de romper ligamento sentada. Nossa. Tá? De descer uma escada, o cérebro prega a peça, você perde a noção de profundidade e você vai com o pezão. A impulsividade,
Também. Porque a pessoa que vê que não tá vendo que o negócio não tá muito alto, ela faz o quê? Ela dá uma paradinha, ajeita o pé, vai. A pessoa perturbada, não, ela pega e vai. Do Né? jeito que vem, foi. Só que não calculou a profundidade, não conseguiu ver, ou não está enxergando qualquer outra coisa, vai, torce e se machuca, cai de cabeça, é perigoso ser TDAH, a verdade é essa, entendeu? Então, assim, o maior presente que eu tive, assim, para mim foi essa descoberta, né, da medicina, do TDAH, de saber, né, de poder lidar com essas coisas. Então, não era trauma que eu tinha, nada. Que trauma que eu tinha era, não sabia, vai lá, fazia, né? Então, você saber, você ter esclarecimento. Boa palavra. Pelas coisas, você ter esclarecimento, você lida melhor com o difícil, com o desafio. Com a vida, né? Com a vida, entendeu? E segue, né? Porque a gente está aqui para seguir, né? Então, se você sabe que você tem você tem o esclarecimento, aí você segue melhor. Diferente, né? Diferente. Se apropria. Isso é o principal. Para mim foi assim, conhecer vocês, conhecer a medicina, foi um presente. Graças ao grande Marcos. Graças ao grande Marcos. Grande Marcão. Né? Ele é uma figura. Vamos encerrar, então. Vamos encerrar esse papo maravilhoso. Quero te agradecer muito que você veio de longe, né, colaborar aqui com o projeto, com o sensacional, parabéns. Reconexão do Ser, podcast. Eu também sou seu fã, mais ainda hoje, né? Que história. E voltarás, por favor. Voltaremos, vamos falar mais dos surdos, da comunidade. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa que você faz, que eu percebi, que deixou, assim, entre aspas, tem muita coisa, tem muito assunto, né? Você é uma mulher que veio doar para a vida, né? Somando aí com um monte de gente, um monte de família, um monte de animal. Então é uma grande honra recebê-la. Obrigada, eu que te agradeço. E para encerrar, que esse podcast, o propósito é falar sobre a vida. E você tem uma vida muito rica, como todos, né? Mas abrir esse espaço para que todos compartilhem. E quero que você, por gentileza, deixe uma mensagem aí. Fala alguma coisa brevemente, porque você é uma mulher que, com tudo, né? Com essa vida perturbada? Eu estava tentando achar uma palavra, tipo, essa vida TDAH, né? Essa vida TDAH, vamos assim, né? TDAH borbulhando. Fora o resto que foi diagnosticada já. Mas, enfim, uma grande mulher, guerreira, mãe e uma grande mulher. Uma grande honra ter compartilhado hoje com você esse papo. E você, por gentileza, dá um rauche, como a gente diz. Um rauche, né? Pra galera. A principal coisa que eu tenho que dizer para as pessoas é que não tenham medo de buscar esclarecimento, seja onde for, né? Ou seja numa religião, ou seja numa terapia, ou seja no que for, né? O entendimento, o esclarecimento. Não tenha medo de descobrir o que te faz mal, o que te atrapalha a vida de alguma maneira que você nem sabe. Busque sempre esclarecimento, tá? Que aí você consegue todos os mecanismos para poder ter uma vida melhor. Pode ser que não arrume o que passou, mas que consegue ter um caminhar melhor, consegue. E isso eu aprendi com você, senhor Luiz Xangô. Nossa, gratidão. E encerramos e até a próxima. Valeu.